propósito do homem, já dizia lá os teólogos de Westminster, da Inglaterra, que se reuniram na abadia de Westminster, de 1643 a 1649 para tratar disso. Diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, qual o projeto de vida meu aqui? Não é apenas ganhar dinheiro, não é apenas ser uma pessoa conhecida, não é apenas escrever livros, não é apenas fazer podcast famoso e tão bem conceituado no Brasil, não é apenas comprar, vender, casar, ter filhos. Tudo isso faz parte do pacote. Porém, o principal, o eixo, o vértice de tudo é glorificar a Deus. De tal maneira, deixa eu exemplificar isso com você com Salomão. Salomão é uma das figuras mais intrigantes da Bíblia. É o rei mais culto, mais sábio, mais rico, mais isso, mais aquilo. Mas Salomão teve umas escorregadelas violentas na vida, né? Para você ter uma ideia, você sabe disso, ele teve 1000 mulheres, 700 princesas, 300 concubinas, casamentos políticos, etc. e tal. O harém dele era talvez o maior, ou talvez foi o maior da história. Na busca da felicidade, esse homem procurou felicidade em várias fontes, está lá em Eclesiastes 2. Primeiro, nas festas. Segundo, na música. Terceiro, na bebida. Quarto, nas grandes realizações. Quinto, na riqueza. Sexto, no sexo. Sétimo, na fama. Diríamos nós que aqui está o cardápio completo do banquete da felicidade. Depois de experimentar tudo isso e jogar todos esses baldes de prazer para dentro dele, ele descobriu que tudo isso não passava de bolha de sabão, de neblina, de névoa, de vento, de vaidade. Ou seja, o sentido da vida, por que eu estou aqui? Eu não encontro sentido da vida no dinheiro, no sexo, na fama, na riqueza, nos bens, no sucesso profissional. Tudo isso é bom, tudo isso é dádiva de Deus, tudo isso é cuidado de Deus, é providência de Deus, mas nada disso em si preenche o vazio do meu coração. Só a verdade preenche. O que a gente tá aqui na Terra para fazer é seguir o caminho da verdade. O caminho da verdade pode ser doloroso, pode ser difícil, mas ele é que leva a gente ao que é certo, ao que é bom. É o que vai levar a gente a ser preenchido por algo positivo e ter uma vida repleta de tranquilidade. A nossa vida pode não ser feliz, a gente pode sofrer, a gente pode perder as pessoas que nós amamos, a gente pode perder coisas que nós gostamos, mas se a gente seguir o caminho da verdade, a gente sabe que está tudo bem, que está tudo tranquilo, nosso coração está calmo e vai continuar calmo até o fim. E quando a gente morrer, a gente vai estar lá do lado do Criador, do lado do que é certo, do lado do que é bom. Esse é o caminho correto, o caminho da verdade, o único que existe e o único que nós deveríamos seguir e que nós devemos seguir. E ele responde por quê lá no livro de Eclesiastes. Capítulo 3, verso 11. Deus colocou a eternidade no seu coração. Só o que é eterno preenche esse vazio. Só Deus satisfaz. Porque senão a vida fica vazia, né? Fica vazio. Sem propósito. Sem propósito. Então a pergunta filosófica, por que estou aqui? De onde eu vim? Por que estou aqui? Para onde eu vou? Eu vim de Deus, estou aqui para glorificar a Deus, estou indo no encontro da glória de Deus. E a maldade, e o mal no mundo? Essa é uma boa pergunta também. Por que ele existe? Apesar da graça de Deus, da gente estar aqui, por que existe o mal? A maldade existe para refletir exatamente isso daí. O que é o mal? O mal nada mais é do que a mentira. A gente tem que entender que existe essa dualidade, existe a verdade e existe a mentira. A verdade ela preenche, porque a verdade ela é infinita, ela é incorruptível, ela é imutável, ela é eterna, completa, perfeita. A mentira já é o contrário disso. A mentira acaba, ela chega a um fim. Ela é ruim, ela é fraca, ela não se mantém. Uma hora ela é descoberta, uma hora ela é destruída. E mesmo que ela consiga ser escondida, mesmo que ela morra, a pessoa que a criou sabe que ela é mentira. Então ela já não é eterna a partir daí. Porque ela já é desde o início, desde o momento que ela foi criada, algo frágil, inútil, um caminho fraco e que não serve de nada. A mentira, em qualquer ocasião, mesmo que às vezes ela sirva para, vamos dizer assim, pedir uma dor, ainda assim ela é errada.
A verdade que causa dor é a verdade que vai nos levar a lugares melhores. Uma mentira que tira essa dor é uma mentira que está te privando de melhorar como ser humano, de ser uma pessoa melhor, de aprender algo melhor na sua vida. Então pense nisso. Essa é a dualidade que a gente tem que entender: verdade e mentira. Por que que existe o mal? Primeiro, o mal é fruto do pecado, né? Antes, então, não existia mal. Não existia mal. O homem vivia num paraíso, com tudo harmônico, com tudo perfeito, com plena harmonia. O pecado veio desagregar essa relação em 4 níveis. O pecado levou o homem a uma rebelião contra Deus, contra o próximo, contra si mesmo e contra o seu habitat. Natureza. Contra a natureza, contra os pecados que nós chamamos os pecados ecológicos, né? O homem se tornou ou adorador da natureza no panteísmo ou predador da natureza, em vez de mordomo da natureza. O homem conspirou contra Deus. O homem conspirou contra o próximo, porque o próximo dele é a sua mulher. Entra ali uma fissura no casamento e o homem acusa a sua mulher. E ele atenta contra ele mesmo, porque agora ele é um ser carregado de culpa, de medo. Vêm os problemas intrapessoais e os problemas interpessoais, decorrendo aí as guerras, os rumores de guerras e os conflitos, etc. Tudo isso consequência do afastamento de Deus, da rebelião contra Deus. Entendi. E se a gente for pensar num convertido, numa pessoa que ele pode voltar a pecar, mas como ele tem uma proteção, como você se proteger mais? Porque o mundo é mau, jaz no maligno, certo? Exato. Então, a possibilidade de você ser afetado pelo mundo é grande. É grande. Como você se protege sem ser um cara que não assiste televisão, não lê livro? Qual que é a tua visão sobre isso? Eu tenho que me isolar? Não. Eu não posso mais ler livro? Basta seguir a verdade. Dentro de cada código genético de cada pessoa, dentro de cada mente de cada pessoa, dentro da existência de cada ser humano, não importa se nasceu aqui na África, na Arábia Saudita, no Vietnã ou em qualquer outro lugar do mundo, não importa se você nasceu em um ambiente cristão, em um ambiente com outra religião ou sem religião, isso não importa, está designado no seu DNA, na sua existência, na sua alma, coisas que são certas e coisas que são erradas. Todas as pessoas sabem o que é certo e o que é errado, está designado na alma delas. Lá no fundo, todo mundo sabe qual é o caminho da verdade, qual é o caminho do bem. Você sabe que não deve matar pessoas, você sabe que não deve bater em pessoas, sabe que não deve fazer o mal. Todo mundo sabe disso. Não importa se é numa tribo africana isolada lá no final do mundo ou se é aqui no Brasil. E isso a gente pode comprovar em milhares de casos, em milhares de estudos, ou até mesmo vendo fisicamente, indo lá na África, indo num país lá na Arábia Saudita, por exemplo, ou indo em locais específicos em outros cantos do mundo, você vai ver. Não importa, as pessoas sabem o que é certo e o que é errado. O problema é que a maioria das pessoas vai querer seguir o que é mais útil para elas. Como a gente já sabe, a maioria das pessoas não vão para o céu. Porque elas não vão para o céu, porque elas vão decidir que é melhor elas seguirem um caminho fácil para elas, o que é o caminho da mentira, que vai trazer frutos a elas momentâneos, que obviamente uma hora vai acabar, como eu disse, a mentira sempre acaba, porém vai trazer frutos momentâneos e agora tangíveis, que você pode ver, que você pode tocar, porque a mentira é assim, ela te traz esse fruto e depois vem a cobrança. Depois vem a cobrança desse fruto que você pegou de graça, ou pelo menos você achou. Mas tudo que você pega, você vai ter que pagar. A verdade já é um caminho que vai por outro sistema. Entende? A verdade a gente já sabe o que é. Às vezes ela é difícil, porque a gente sabe que, poxa, eu poderia seguir esse caminho daqui que era mais fácil, que iria me dar um fruto positivo e momentâneo agora. Ou eu posso seguir o caminho da verdade, que vai ser difícil, vai ser complicado. Poxa, qual que eu vou escolher? O fácil e que vai me gerar um fruto ou o difícil e complicado só porque é o certo? Bem, é a escolha. Você quer ter algo momentâneo, fácil e que vai te gerar algo agora positivo nesse momento e depois pode te ferrar no futuro e vai lhe ferrar no futuro? Ou você vai seguir o caminho da verdade, sofrer momentaneamente e continuar no seu caminho de eternidade espiritual para no fim você se tornar
aquele que deve ser, aquela pessoa que você deveria ser desde o começo. É a escolha de cada um, né? A maioria das pessoas vai escolher o fácil, porque é a vida, né? Livro, escutar música, ir para algum lugar onde existe esse pecado, ou eu tenho chance de viver uma vida plena, mas... Esse foi um equívoco cometido na Idade Média, Ah, é? gravíssimo. No catolicismo romano, achava-se que para você viver uma vida de santidade, você tinha que fugir da sociedade, Se isolar. se isolar da família, ir para um mosteiro, né, e às vezes até se autoflagelar. Quando Isso tinha algum tipo de pensamento. é aquela ideia que nós colocamos agora há pouco, de um erro de achar que o mal está no meio, no ambiente, não dentro do coração. Exato. Então não adianta, por exemplo, se pegasse uma criança hoje, acabou de nascer, e você botasse essa criança numa incubadora, ou num xingrilá, ou numa bolha de só coisa boa, o mal estava dentro do coração dela. Ela poluirá esse ambiente. Porque o mal não está vindo de fora, o mal está aqui de dentro. Então, essa espiritualidade é equivocada. Isso gera também não só essa ideia de uma espiritualidade rigorosa, castrante, né? Como gera o legalismo farisaico, uma falsa santidade. Então, quando uma pessoa é cristão, tem gente que acha que ser cristão é botar um não na testa. É. Eu não posso beber, eu não posso fumar, eu não posso dançar, Não posso ir no churrasco de família. Não posso churrasco de família, não posso ir no cinema, não posso ir num campo de futebol, não posso isso, não posso aquilo, não posso ser corintiano, que aliás é um problema mesmo. Concordo, hoje em dia é um problema. Brincadeira, eu amo os corintianos. Mas então o que acontece? Não é assim a vida espiritual. Você não foi tirado do mundo. Isso é a linguagem de Jesus lá no João 17. É. Eu não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Então você está aí convivendo com as pessoas e precisa conviver. Você é sal, você é luz. Você não é sal no saleiro, você não é luz debaixo de um caixote. Então, a espiritualidade genuína, verdadeira, ela não é arrogante, não é autoindulgente, mas ela é presente, ela é influenciadora. Bem, como ele falou, gente, e como eu tinha falado antes, né? O bem e o mal estão dentro das pessoas, né? Você não existe isso de um ambiente vai te transformar em animal. Como eu disse, você pode ir numa tribo lá, sei lá, na África, que não tem nada de cristã, e mesmo assim a existência do bem e do mal estão dentro de cada uma das pessoas. O mal ele é mais fácil de se seguir, então a maioria vai ceder ao mal, né? A gente sabe dizer aí, os escolhidos para o caminho do bem são as pessoas que sabem que vão sofrer, mas que vão conquistar no final. Entende? Esse é o bem maior. Essa é a verdade. A verdade é assim. Por quê? Porque a gente vai pagar pelos nossos erros. Se você comete um erro e vamos supor o seguinte, pense na seguinte situação. Você errou. Você, sei lá, roubou. Vamos supor isso, tá? Você roubou alguma coisa, uma borracha de uma pessoa. Vamos supor que você tá no colégio, você é uma criança. Você roubou uma borracha do seu coleguinha. E você chegou em casa com aquela borracha. Ok. Não disse pra ninguém, ninguém sabe de nada. Chega no outro dia, a professora fala: olha, é o seguinte, uma borracha desapareceu. Aí você, poxa, foi eu que fiz isso daí, né? Você pensa. Aí você tem duas opções. Você pode falar: poxa, professora, eu errei. E ser punido, você vai ser punido, seus pais vão ser chamados no colégio, você talvez leve uma bronca, você talvez até apanhe da sua mãe ou algo do tipo. Ou você pode ficar quietinho e com a borrachinha lá. Agora você tem uma borracha, ninguém sabe de nada e você tá de boa, né? Você tem uma borracha e ficou quieto, não leva sermão de ninguém. Olha, só ganho, né? Pelo menos é isso que você pensa. No final do dia, o que é que você aprende e o que é que você segue? É isso que vai definir quem você é. Os seus erros, o pecado vai existir, tanto em pessoas boas quanto em pessoas ruins. A diferença de uma pessoa boa para uma pessoa ruim é o que ela faz com esse pecado. Ela aceita o seu erro, melhora, evolui, ou ela bota esse erro para debaixo da cama e continua fazendo e pecando em outras coisas mais e mais e mais. Essa é a diferença entre uma pessoa boa e uma pessoa ruim.